Olá, tudo bem com você? Estamos aqui novamente para mais uma palestra. Hoje, mais uma vez, estaremos dando continuidade àquilo que estávamos tratando em temas anteriores. Antes, gostaria de chamar a sua atenção para orarmos e pedirmos a direção do Espírito Santo. Querido e bondoso Deus, te agradecemos mais uma vez por termos a rica oportunidade de estudarmos a tua palavra. Mais uma vez, peço ao Senhor iluminação da nossa mente para a compreensão do assunto a ser tratado. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar fazendo a leitura deste texto do livro O Grande Conflito, página 370. Ellen White diz assim: Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Amigos, por mais que nós não saibamos o dia e a hora da vinda de Jesus, nós precisamos entender que Deus, ele requer que nós saibamos a respeito da proximidade da vinda de Jesus. Porque a Bíblia ela nos instrui, não só a Bíblia, mas o Espírito de profecia, nos instrui a respeito da proximidade da vinda de Cristo. E isto, Deus ele exige que nós saibamos. Ok? Dando continuidade, a palestra de hoje, na verdade, ela é uma continuação das duas palestras anteriores que eu trabalhei com vocês, tá bom? E antes de entrarmos nessa terceira palestra, eu gostaria de fazer um breve resumo das duas palestras anteriores, ok? Então vamos lá. Na primeira palestra que eu trabalhei com vocês, nós falamos sobre o sinal Todas Estas Coisas, de Lucas capítulo 21, verso 28, e também Mateus 24. Nós vimos que os eventos que fazem parte deste sinal, que são nação contra nação, terremotos, doenças, imoralidade, crise climática, fome, crise econômica, apostasia, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, pregação do evangelho em todo mundo, entre outros eventos, eles estão se cumprindo simultaneamente em nossos dias. Ou seja, isso significa que estamos em um momento de transição para os últimos eventos, que, segundo Ellen White, serão rápidos. E aqui tem um texto que ela fala justamente a respeito disso. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Ok? Também trabalhamos com vocês na segunda palestra. A gente falou sobre a lei dominical, lembram? Que está em Apocalipse 13, no verso 16 e verso 17. Evento este, a lei dominical, que faz parte dos últimos eventos que, segundo o Espírito de Profecia, Ellen White, serão rápidos. Vimos que o domingo tem sido promovido tanto no meio religioso, né, como no secular. E no meio religioso, ele tem sido promovido como dia santo, da família e de adoração a Deus. No meio secular, como dia de socialização entre as pessoas, de descanso laboral, do clima e de preservação da terra para essa e as gerações futuras. Vimos também nessa segunda palestra sobre a lei dominical que os governos vão utilizar as ferramentas de identificação digital e a moeda digital, a CBDC, para monitorar, controlar e aplicar sanções
às pessoas quando o domingo for promulgado como lei. Depois desse breve resumo das duas palestras anteriores, para a gente poder situar melhor daquilo que vamos tratar agora nessa terceira palestra, 5 chaves de sobrevivência para os últimos eventos e a volta de Jesus. A gente vai compreender aqui 5 importantes chaves que nós precisamos ter para sobrevivermos, para ficarmos de pé diante dos últimos eventos que estão prestes a acontecer e, consequentemente, a volta de Jesus. Vamos trabalhar então essas 5 chaves de sobrevivência. A primeira chave de sobrevivência que eu queria chamar a sua atenção é a chave de relacionamento profundo com Cristo. Sem relacionamento profundo com Cristo, nós não conseguiremos passar pela prova que está diante de nós, tá? E Ellen White, no livro Eventos Finais, ela fala algo interessante, preste atenção. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem. De que espécie é? Essa tempestade que ela fala aqui é justamente esse tempo de angústia, que será nos últimos eventos, no qual está inserido ali a lei dominical. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em quem? Em Cristo. Precisam estar firmados em Cristo, juntos com Cristo. Do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro. Quanto mais próximo da vinda de Jesus, maior será o engano de Satanás por meio dos seus agentes. E se o povo de Deus, os crentes, não estiverem firmados em Cristo, unidos em Cristo, eles serão facilmente extraviados, desviados da verdade. Outro texto importante diz assim, olha que interessante. Assim como os ramos da videira necessitam estar ligados a ela para receber vida e os nutrientes necessários para dar os seus frutos, nós também precisamos estar ligados a Cristo para termos vida e receber a força, a coragem, o ânimo e o poder para obedecer aos seus mandamentos, suportar o cansaço, a fome e a perseguição no tempo de angústia. É por meio da aceitação do sacrifício de Cristo e pela permissão diária de sua atuação em nós que seremos vitoriosos. Precisamos estar ligados a Cristo, assim como os ramos de uma videira estão ligados a ela, para recebermos todas as virtudes de Cristo, para sermos vitoriosos nesse tempo tão difícil que está diante de nós. Relacionar-se profundamente com Cristo implica em se entregar completamente a Ele, sendo submisso à sua vontade e dependente do seu grande amor. Então é um convite a você hoje. Você já se entregou completamente a Cristo? Você é submisso a Ele, à vontade dEle? Você é dependente do seu amor? Se não é, aproveite o dia de hoje para se entregar a Ele. Um outro texto de Ellen White a respeito deste relacionamento profundo com Cristo, essa chave tão importante, ela fala assim: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Uma boa dica aqui para sermos semelhantes a Cristo, para estarmos juntos de Cristo, é estudarmos a vida dele. Né? Vamos para a Bíblia, estudar sobre como Jesus ele viveu, ele agiu, como de fato ele é. Né? E aqui eu queria deixar uma dica muito boa de leitura, que é o livro da Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, ou O Libertador, que é a linguagem de hoje do livro O Desejado de Todas as Nações. Este livro conta toda a história de Cristo, né, desde a sua infância, seu ministério. É um livro muito importante e vai lhe ajudar a ter essa chave de sobrevivência. Vamos lá, vamos caminhar. Vamos para a segunda chave de sobrevivência para os últimos eventos e, consequentemente, a volta de Jesus. Essa segunda chave é convicção das crenças bíblicas.
Outra chave muito importante, nós precisamos ser convictos daquilo que nós cremos a respeito da Bíblia. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, ela diz assim: nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada, que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de serem levados em roda por todo o vento de doutrina. Então nós precisamos ter a convicção das crenças bíblicas, das nossas crenças. Se nós não conhecemos as crenças, se nós não vivemos essas crenças, nós poderemos ser levados por qualquer tipo de vento de doutrina. E olha que interessante, nós já temos visto esses ventos de doutrina. Satanás já tem utilizado esses ventos de doutrina e tem enganado muitas pessoas, tem levado muitas pessoas a se afastarem de Deus, a se afastarem da Bíblia, a se afastarem dos escritos do Espírito de Profecia, que são uma confirmação daquilo que o texto bíblico diz diante da grande confusão religiosa que nós temos no mundo hoje, e muitos têm sido enganados. E aqui nós temos alguns desses ventos de doutrina que Satanás tem soprado pelo mundo. Por exemplo, relativização da Bíblia. Então muitas pessoas têm acreditado que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou que o que está na Bíblia nem tudo pode ser considerado como verdade absoluta, tem que ser levado a sério. Muitos têm acreditado nisso. Outro tipo de vento de doutrina soprado por Satanás é que Jesus é um ser criado, né? Então, tem pessoas aí que têm acreditado que Jesus é um ser criado. Por exemplo, as testemunhas de Jeová têm crido nisso. Alguns dissidentes adventistas têm crido nisso. Outro vento de doutrina soprado por Satanás, que o Espírito Santo é um poder, uma força, e não uma pessoa, né? Tem limitado a pessoa de Jesus e tem excluído a pessoa do Espírito Santo. Isso é grave. Uma vez que é o Espírito Santo que está atuando nas pessoas hoje, está atuando no povo de Deus e que vai preparar o povo de Deus para esses últimos eventos, para a volta de Jesus. Se você anula, se você extingue a pessoa do Espírito Santo, isso se torna algo muito grave para a pessoa que acredita nisso. Outro vento de doutrina soprado por Satanás, domingo como dia de adoração, lei abolida na cruz, de que não é necessário, não precisa obedecer à lei de Deus. Outro vento de doutrina de que Ellen White é uma falsa profetisa. Né? Eu chamo a sua atenção. Se você tem ouvido isso e tem acreditado, eu faço um convite a você: estude os livros de Ellen White, vá em fontes primárias, estude os livros dela, para ver se de fato aquilo que ela diz é de acordo com a Bíblia, confirma o que a Bíblia diz, ou se é algo contrário. Outro vento de doutrina, arrebatamento secreto, de que Jesus vai arrebatar as pessoas de forma secreta, as pessoas vão sumir. Isso não existe. Jesus ele virá, e ele virá de forma visível, audível, e todas as pessoas vão ver ele voltando. Será o maior evento da história da humanidade. Outro vento de doutrina é a questão do milênio de paz na Terra, de que haverá um período de 1000 anos aqui na Terra onde Jesus vai reinar aqui, vai pisar aqui, vai reinar sobre as nações. A Bíblia também não ensina isso. A Bíblia ensina que o milênio, os salvos estarão no céu e que a terra estará desolada. E aqui nessa terra desolada e destruída, por ocasião dos eventos, né, das crises que vão acontecer no mundo, terremotos e outras coisas mais, a terra estará desolada. E nela estará apenas Satanás e seus anjos maus, aguardando o fim do milênio para receberem o juízo final, quando Jesus e os salvos descerem do céu. Jesus então vai dar a sentença final, vai vir com um juízo de execução sobre os ímpios, sobre Satanás, sobre os anjos maus. Outra doutrina aí que tem sido disseminada pelo inimigo é o purgatório, o inferno, a existência de um inferno, de um purgatório, e também a imortalidade da alma, de que a alma é imortal, de que quando a pessoa morre sai uma alma dela. Também não existe. A pessoa morreu, ela deixou de existir, segundo a Bíblia. Existem vários ventos de doutrina, e se nós não estivermos firmes, se nós não tivermos a convicção, a certeza das nossas crenças, do que de fato a Bíblia diz, nós podemos ser enganados, como muitos têm sido. Olha que interessante desse texto.
a respeito de nós, o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé e o testemunho de Jesus. Então, nós adventistas, o que nos diferencia das demais denominações são as nossas crenças. As nossas crenças, aquilo que acreditamos é a nossa identidade. Se eu e você perdermos essa identidade, deixamos de ser parte do povo de Deus e passamos a ser parte de Babilônia. Então, tenhamos a convicção das nossas crenças, daquilo que a Bíblia diz, vivamos essas crenças, porque a partir do momento que nós deixarmos essas crenças de lado, deixarmos de acreditar, deixarmos de seguir, nós deixamos de ser parte do povo de Deus e passamos a ser parte de Babilônia. E aqui deixo a você a dica de 2 livros importantes a respeito das nossas crenças. O livro Nisto Cremos, que tem todas as nossas crenças, todas as 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também o livro Em Busca de Identidade, mostra como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no desenvolvimento da igreja, como as doutrinas foram sendo estabelecidas através do estudo sistemático da Bíblia, de horas e horas de estudo da Bíblia e pela confirmação do Espírito de profecia de que aquilo que os pioneiros estavam estudando de fato era a verdade bíblica. Tá? Então eu deixo essa dica nesses 2 livros para você, para que você possa ter essa segunda chave de sobrevivência, que é a convicção das crenças bíblicas. Terceira chave de sobrevivência para os últimos eventos e a volta de Jesus: plano pessoal de crescimento espiritual. Eu e você precisamos ter um plano pessoal de crescimento espiritual. Ellen White diz o seguinte em Testemunhos, volume 4, página 459. Várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. Então Ellen White vem convidando o povo de Deus a estudar a Bíblia, a orar, a ter um tempo específico todos os dias para isso. Mais um texto dela, Profetas e Reis, página 626. Agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando na sua própria sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Também ela faz o convite, para jejuarmos e mais oração. Texto importante. Deus tem nos concedido diversas ferramentas para o crescimento espiritual. A oração, o jejum, estudo da lição, que é feito na Igreja Adventista do Sétimo Dia, plano de leitura da Bíblia, estudos temáticos, proféticos e da vida de Jesus. Não temos desculpas, a afirmação. Façamos hoje o nosso planejamento, pois em breve será de grande valia para nos blindar contra as forças do mal. Então essa terceira chave aqui, ela é muito importante. Eu e você precisamos ter um plano de crescimento espiritual. Converse com Deus, cada um gosta de um tipo de livro, às vezes a pessoa gosta de estudar profecias, então faça um plano de estudo profético, ore a Deus, peça a Deus direção para você estudar as profecias. Faça um plano aí de estudo das profecias. Eu gosto de estudar sobre a vida de Jesus, então faça um plano de estudo sobre a vida de Jesus, estude os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, aquilo que Jesus fez, por onde ele andou. Você também pode fazer estudos temáticos a respeito de temas da Bíblia. O que você não pode deixar de fazer é não ter um plano espiritual de crescimento. Você precisa se preparar. E uma das formas de preparação para esses últimos eventos é ter essa chave de sobrevivência. Vamos lá para a quarta chave de sobrevivência: vida simples. A Ciência do Bom Viver, 365-366, Ellen White diz assim: quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento,
a hora de estudo junto da mãe, com o rolo aberto das escrituras, a serenidade da alvorada, ou do crepúsculo do verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus, tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida de Jesus. Uma vida muito simples que Jesus tinha. Mensagens Escolhidas, volume 2, Ellen White fala assim: repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar o seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Nesse texto, Ellen White faz referência aos últimos dias. Amigos, de fato, pelo que temos estudado até agora, por estarmos vendo o cumprimento dessas crises que estão ocorrendo no mundo de forma simultânea, nas quais Jesus mencionou que ocorreriam e que essas crises serviriam de sinal para que o seu povo se preparasse para os últimos eventos, nós vimos também que nos últimos eventos, que serão rápidos, está a lei dominical. E na lei dominical, o uso de ferramentas como, por exemplo, o dinheiro digital, no qual será unicamente o dinheiro digital utilizado pelas pessoas, não terá dinheiro físico, o controle dos governos sobre as pessoas será total. E aqueles que não aceitarem a lei dominical, eles não vão poder nem comprar nem vender. Por quê? Porque não terão dinheiro para isso. E eles terão que ter um meio para poder se sustentar, se alimentar. E o único meio que a Bíblia nos mostra que será possível será as pessoas estarem no campo, estarem em um lugar afastado, onde poderão eles mesmos plantarem os seus alimentos para colherem e comerem. Então Ellen White ela faz uma advertência ao povo de Deus, que se prepare, que por meio de oração e direção de Deus, procurem estar comprando um pedaço de terra. E nesse pedaço de terra comecem a preparar a terra para produzir alimento, para que, quando ocorrer os últimos eventos e houver a lei dominical e houver essa privação, eles vão poder sair das cidades, ir para este local que eles já tenham preparado e lá possam se manter até que Jesus possa voltar. Então, a quarta chave de sobrevivência é nós termos uma vida simples, é nos prepararmos para esse momento no qual nós seremos privados de ter água, de ter luz, de ter combustível, de ter recursos para poder se alimentar. Tudo hoje no mundo é feito através de dinheiro. Se nós não temos dinheiro, nós não vamos poder nem ter luz, pagar luz para ter luz, água, combustível para abastecer e nem alimento. Então nós precisaremos ter um plano B. E esse plano B, Deus, ele já nos deu por meio de Ellen White. Mais um texto aí. Não podemos nos permitir ser totalmente dependentes do sistema à nossa volta. Através da identificação digital e a digitalização do dinheiro, as pessoas serão facilmente monitoradas e controladas. Por não obedecer à lei dominical, em breve o povo de Deus será privado de comprar e vender, ou seja, não terá dinheiro disponível para negociar. Serviços simples do cotidiano, como água, energia, supermercado, combustível, não estarão à disposição dos fiéis de Deus. Apeguemo-nos ao Senhor e vivamos uma vida de simplicidade, santidade e devoção, preparando para esses eventos e a sua vinda. Eu gostaria de deixar aqui a dica de 2 livros para que vocês possam estar lendo. Os 2 livros são de Ellen White. O primeiro é o livro Eventos Finais. Aqui nós temos os eventos que vão ocorrer nesses últimos dias e ela fala também sobre essa questão de termos uma vida simples, de separarmos um pedaço de terra pela orientação de Deus, né, escolhermos o melhor lugar possível para que quando as coisas estiverem acontecendo, nós possamos passar dias menos difíceis, vamos dizer assim. E o outro livro é Vida no Campo, também de Ellen White, onde ela fala sobre este momento em que o povo de Deus estará dependente de Deus e estará afastado das grandes cidades. Né? E eu quero fechar com vocês aqui a quinta chave de sobrevivência
para esses últimos eventos e a volta de Jesus, que é ter vigor físico e mental. Testemunhos, Ellen White diz assim: a reforma de saúde está intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, ou seja, a mensagem de advertência, né, a respeito de adorar ao papado por meio do domingo. Então, essa mensagem de saúde está intimamente ligada a essa outra mensagem. Seu lugar é entre aqueles assuntos que promovem a obra de preparação para enfrentar os acontecimentos previstos pela mensagem. Né? Entre esses, ela é preeminente. A quinta chave de sobrevivência é termos saúde física e saúde mental. Por que nós precisamos ter saúde física e mental? Justamente porque nesses últimos eventos nós seremos levados a situações extremas. Vai ter momentos que nós vamos ficar sem se alimentar, enfrentaremos o cansaço, enfrentaremos às vezes ter que andar longas distâncias. E para isso nós precisaremos ter saúde física e também saúde mental. Caso contrário, a gente não vai conseguir suportar. Por isso a importância de nós cuidarmos da nossa saúde hoje, procurarmos fazer exercício físico, alimentar com alimentos saudáveis, procurar dormir bem. Então é importante sim nós colocarmos essa chave de sobrevivência em prática, né? Vamos cuidar da nossa saúde física, vamos cuidar da nossa saúde mental, emocional. Ellen White diz o seguinte no livro A Ciência do Bom Viver: tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa o discernir entre o bem e o mal. E daí mais difícil resistir ao mal. Façamos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance no tocante à reforma de saúde, nos cuidados com a parte física e mental. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem nos concedido seus 8 remédios naturais, e todos do povo de Deus, dentro da sua realidade, podem fazer-se participantes, se preparando para o dia do Senhor. Então faça exercício físico, se alimente com alimentos saudáveis, durma direito, assista coisas que vão edificar você, coloque em prática todos os 8 remédios naturais que Deus tem te dado. Ore, estude a Bíblia, encha sua mente daquilo que é bom, perfeito e agradável, aquilo que vai te conduzir no caminho certo. Quero deixar aqui a dica de alguns livros que vai te ajudar a praticar, a colocar em prática essa chave de sobrevivência. O livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen White, e também outros 2 livros dela, que é Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, e Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Ok? Para terminar essa palestra, eu gostaria de ler um texto que está no livro Grande Conflito, página 465, diz assim: quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Diz o Senhor: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, a alegria de coração, como daquele que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio, e pedras de Saraiva. Isaías 30, verso 29 e 30. Quando o povo de Deus estiver sendo perseguido, quando estiver no momento mais difícil, Deus, ele intervirá e salvará o seu povo nos dias dos últimos eventos. Só que nós precisamos estar preparados para fazermos parte do povo de Deus. E essa preparação, ela começa hoje. Ela começa colocando essas 5 chaves de sobrevivência que nós mencionamos na palestra de hoje. Primeira chave de sobrevivência, relacionamento profundo com Cristo. Segunda chave de sobrevivência, convicção das crenças bíblicas. Terceira chave de sobrevivência, plano pessoal de crescimento espiritual.
Quarta chave, vida simples. E a quinta chave de sobrevivência para os últimos eventos e a volta de Jesus, termos vigor físico e mental. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, te agradecemos por mais uma palestra. Muito obrigado por iluminar a nossa mente e nos ajudarmos a compreender este assunto tão importante. Ajude-nos a colocar essas 5 chaves de sobrevivência em prática e nos prepararmos para os últimos eventos e para a volta de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, meu amigo. Espero você na nossa próxima palestra.